Bom, essa videoaula que a gente vai mostrar aqui hoje é para dar mais ou menos uma noção para o pessoal que quer iniciar reparos em monitores LCD. Ok? Então esse daqui é uma placa de um monitor LCD esse daqui é da Samsung 17 polegadas, não, desculpa, é da LG 17 polegadas, isso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai rapidamente comentar o nome de cada, dos principais componentes, e depois vamos explicar com mais detalhes como funciona essa arquitetura, toda essa dinâmica de funcionamento da placa inverter, né? O pessoal chama essa placa que gera energia, né? E também acende as lâmpadas de cátodo frio do monitor. Ok? Então eu vou passar mais assim para falar o nome de alguns componentes e depois a gente retorna falando de funcionamento, ok? Bom, esse aqui os mais conhecidos, aqui a gente vê um capacitor eletrolítico, tá? A gente vai explicar qual é o funcionamento. Esse daqui é o transformador, que geralmente o pessoal chama de chopper, tá? É o transformador. Aqui a parte primária e a parte secundária. Aqui também são transformadores, né? São transformadores que depois eles vão gerar a tensão para acender as lâmpadas de cátodo frio, né? As lâmpadas da tela de LCD. Aqui a gente tem um circuito integrado, que ele é oscilador e chaveador. Aqui também, bom, nessa parte primária aqui, na parte primária aqui, né, antes de fazer a conversão da tensão para obter os mais Bs, a gente tem aqui o fusível, tá? Capacitores de poliéster, filtro de rede. Aqui no caso, esse aqui é uma ponte retificadora, tá? Em alguns casos a gente encontra no formato de 4 diodos, mas aqui o que muda é o encapsulamento, só que a função é a mesma, ok? Aqui logo depois do estágio secundário a gente veja aqui os diodos retificadores, mais capacitores eletrolíticos, né? Aqui a gente tem capacitores eletrolíticos que vão filtrar a tensão que alimenta as lâmpadas, e tem capacitores eletrolíticos que vão filtrar a tensão que alimenta a placa processadora de vídeo, tá? Que vem para cá, que é aproximadamente 5 volts. Então vamos falar aqui mais ou menos assim do funcionamento, para o pessoal ter uma ideia, né, do que acontece desde o momento que a gente liga na tomada. Então a gente vai, eu não vou alimentar a placa, tá? Mas então a gente entra aqui geralmente com 110 volts, né? 110, 120 volts AC, ok? Assim que é alimentado com 120 volts AC, a primeira etapa é a etapa de filtragem, né? Que é composta por filtragem e proteção, que é composta por esses componentes aqui, ó, tá? A gente tem aqui esses amarelos são capacitores. Esse daqui é o que a gente chama de ele é um filtro, né? Ele é um filtro da linha, né? Aqui tem um fusível e aqui tem um varistor. Vou explicar mais ou menos a função deles, como que funciona. O varistor, geralmente, deixa eu tentar mostrar para vocês assim de um outro ângulo, para ficar um pouco mais fácil. Vou mostrar aqui. Esse aqui é o varistor, tá? Esse verdinho. Ele pode vir em outra cor também, às vezes, em amarelo. Esse varistor, como que ele funciona? Ele é um resistor dependente da tensão. À medida que a tensão aumenta, a resistência dele diminui. Então o que acontece? Se houver um surto de tensão, uma tensão muito acima, a resistência dele tende a zero e ele faz a proteção do circuito, né, juntamente com o fusível. Tá? Aqui a gente tem um fusível de 3,15 A, tá? Então ele está trabalhando em conjunto com o varistor para proteger qualquer surto de tensão, né, qualquer sobrecarga elétrica aqui. Esses componentes aqui, ó, os capacitores, esse filtro de linha,
eles formam o filtro da rede. Para que serve o filtro da rede? A gente sabe que o monitor, essa placa aqui, ela funciona em altas frequências. Aproximadamente, eles trabalham aqui mais ou menos de 40 a 80 kHz. Esse CI, mais especificamente, ele trabalha na taxa de 66 kHz. Então, deixa eu virar para cá. O que acontece? Esse CI aqui de 6 terminais. O que acontece? Essa alta frequência, ela não pode nem sair aqui para a rede elétrica, né, para a instalação elétrica da sua casa, porque ela vai interferir em outros aparelhos eletrônicos. Então a função do filtro de rede é essa: nem deixar a alta frequência sair e nem deixar nada também entrar que possa interferir nessas altas frequências. Ok? Então, voltando, né, entra o AC, passa pelo filtro de rede, estágio de proteção, varistor e fusível. Em seguida vem aqui para a ponte retificadora. Essa ponte retificadora poderia ser também como 4 diodos, tá? Mas aqui está o encapsulamento um pouco diferente. O que ela vai fazer? Ela pega essa onda senoidal que vem da sua rede elétrica na frequência de 60 Hz. O que ela faz? Os semiciclos negativos ela transforma em semiciclos positivos. Então, na saída aqui do diodo retificador, da ponte retificadora, a gente tem o que? A gente tem uma onda agora completamente positiva, porém pulsante. Tá? Então ela não tem mais a etapa negativa, agora é tudo positivo, porém pulsante. Tá? Então ele vai ficar, né, mais ou menos assim, vai pulsando. Em seguida vem o que? O capacitor eletrolítico de filtro. Ele é o filtro aqui que vai fazer o que? Ele vai suavizar esse pulsar que veio da ponte retificadora. Então ele tende a onda ficar um pouco mais uniforme, mais contínua, e para a gente poder trabalhar com ela melhor, para ela não ficar pulsante. Tá? Então, basicamente, o capacitor eletrolítico ele filtra essa onda, né, para diminuir o ripple, né, para diminuir esses pulsos que acabam tendo aqui no estágio final. O que a gente tem em seguida? Em seguida, essa tensão, geralmente esse capacitor ele sempre carrega com a tensão de pico da nossa tensão da rede elétrica. Na rede elétrica a gente tem mais ou menos, vamos por aí, de 110 a 120 volts. Então a fórmula que mostra o quanto o capacitor vai carregar é o que? É a tensão eficaz vezes a raiz de 2. A raiz de 2 é aproximadamente 1.41, então 120, né, 115, 120 vezes 1.41, mais ou menos 160 volts. Então se você pegar aqui nos terminais desse capacitor, ele vai apresentar aproximadamente 160 volts. Tá? Agora vamos aqui para o outro estágio, isso tudo na parte primária, tá? Nesse estágio aqui. O que acontece agora? Nós temos aqui esse circuito integrado de 6 terminais, ele tem a seguinte função, ele tem a função de oscilar e a função de chavear essa tensão. Tá? Então o pino 1 dele é o pino do dreno, tá? Aqui o pino do 1 fica um pouco difícil para vocês conseguirem enxergar. Tá, mas aqui tem o pino 1 nesse canto aqui, nesse canto esquerdo, é o pino do dreno. E o que acontece? Ele vai começar a chavear mais ou menos a 66 kHz a tensão aqui no primário do transformador. Então, chaveando no primário do transformador, ele vai induzir uma tensão no secundário do transformador. Claro que aqui ele vem com uma tensão mais alta, né? Mas aí a gente tem uma diminuição no número de espiras no secundário. Então aqui a gente
né, logo na saída desses diodos, a gente tem as tensões que são chamadas tensões de mais B. Aqui no caso, saem 5 volts, tá? Se a gente colocar o multímetro aqui na escala VDC, a gente vai achar 5 volts. E esse outro diodo, tá? Ele vem num encapsulamento diferente, mas também é um diodo, tá? Às vezes o pessoal confunde com FET, toma cuidado para não acontecer isso, mas também é um diodo. Então, esse diodo vai gerar na saída dele tensões de aproximadamente 12 a 19 volts, que irão alimentar depois os transformadores das lâmpadas de cátodo frio. Ok? Então deixa eu colocar aqui que fica mais fácil da gente ver. Então saem 5 volts aqui, eles são também filtrados pelos capacitores e em seguida eles vêm para cá, nesse conector que vai o que? Ele vai alimentar a placa de vídeo, né? A placa processadora de vídeo. Ok? E aqui no estágio de 12 a 19 volts, nesse caso aqui a gente tem 14, tá? Então o que acontece? Esses 14 volts, para onde eles vão? Eu vou virar aqui a placa para vocês terem uma ideia aqui. Ó. Então é o seguinte: desse lado a gente tem 2 CIs aqui, ó. Tá? Desculpa, tem um CI e tem 2 MOSFETs. Tá? Eles são, a gente olha assim, parece um circuito integrado diferente, mas tá, ele é um MOSFET. Primeiramente, esse daqui é o oscilador. Então aqui ele gera, né, uma frequência, tá, de mais ou menos aqui 60 kHz, tá, aproximadamente. Tá? Esses valores podem variar de projeto a projeto. O que ele faz? Então, ele gera esses 60 kHz. Em seguida, esses MOSFETs eles vão comutar, eles vão entrar em corte-saturação, ou seja, eles vão abrir e fechar nessa frequência, né, de mais ou menos 60 kHz. Para quê? Para excitar esses terminais, que são os terminais do primário dos transformadores para as lâmpadas de cátodo frio, tá? Então, esse MOSFET excita o primário aqui e esse MOSFET excita o primário aqui. Agora eu vou voltar, tá? Vou virar de volta, ok? Então, o MOSFET de baixo, ele está excitando, um MOSFET excita esse primário, o outro MOSFET excita esse primário, ok? Vocês podem ver aqui que a diferença de espiras entre primário e secundário é muito grande. Você vê que aqui ele entra mais ou menos 14 volts, e esse 14 ele é transformado mais ou menos em 500, 600, 700, 800 volts, né? Só que com uma corrente bem baixa. Tá? Então, até pela quantidade, pela diferença, né, de espiras, você vê que tem muito mais espiras no secundário do que no primário. Então ele é um transformador elevador de tensão. Tá? Enquanto o chopper aqui ele é um transformador que abaixa a tensão, esses transformadores aqui, né, o trafo, os pessoal às vezes também chamam de trafo, eles são elevadores. Então entre os 14 volts, chaveando a mais ou menos 60 kHz, e ele sai aqui com uma tensão bem mais elevada, tá? Então essa tensão aqui, na verdade, também varia de projeto para projeto, e ela pode ser de 300 a 1000, 1100 volts, depende, tá? Geralmente em torno de 700 volts. Aí vai alimentar as lâmpadas de cátodo frio, né? Nesse caso aqui são 4 lâmpadas, tá? Esses aqui toma conta de 2 lâmpadas, e esse transformador toma conta de mais 2 lâmpadas. Ok? Então, basicamente foi isso, tá? Essa videoaula foi mais para o pessoal ter um conhecimento, tá? Que se você pegar uma outra placa inverter, ela pode ser diferente, mas basicamente o princípio de funcionamento é sempre o mesmo, tá? Às vezes você pode ver algumas com só um trafo, ao invés de 4 lâmpadas, 2 lâmpadas. Ao invés de ter esse circuito integrado que ele já é oscilador e chaveador, você pode ver um CI de 8 terminais aqui,
né, que faz a parte de oscilador, que é um oscilador PWM, é a parte do circuito PWM, mas geralmente, tá, a dinâmica do circuito é praticamente a mesma para todos os monitores, ok? Então até a próxima aula, obrigado.